Bom, vamos lá, gente. Sabe qual que é o mais da hora do jogo de Al Hilal e Manchester City ontem? É a cara do Rodri. Não só dele, né? Mas olha essa cara do Rodri aqui. Meu, que cara de bunda. E aí tem uma galera que fala que os europeus não estão dando nenhum tipo de importância para esse Mundial de Clubes, né? Mas não é o que parece. Claro, eles não estão talvez na mesma intensidade, no mesmo interesse de uma Champions, obviamente. Só que, cara, ninguém tá com interesse de perder e ser desclassificado de um Mundial de Clubes. Além do mais, que, cara, dá muita grana. Se você pegar o Palmeiras aí, o Palmeiras já faturou cerca de 200 milhões desde o início desse campeonato. E com certeza o Fluminense foi pro mesmo caminho. Então, assim, cara, a premiação pros clubes brasileiros ainda é ótima, é muito boa. E pra quem chegar numa semifinal ainda, é excelente. E assim, se a gente parar pra ver esse Mundial de Clubes agora, pode ser que tenha brasileiros na final, tá? Porque se o Fluminense passar e o Palmeiras passar do Chelsea, que eu acredito e óbvio que eu vou torcer para não passar, a gente vai ter um brasileiro na final do Mundial de Clubes, tá? Mas a cara de bunda desses caras é excepcional. Eles não são... Claro, o nível técnico da Europa é muito forte e tal, mas, cara, de verdade, dá pra bater de frente com os caras. Dá pra bater de frente, tá? Bom, o Al Hilal eliminou o Manchester City ontem, com show de brasileiros, inclusive o Malcom. O Malcom é a raça herdada de Corinthians, né? É a raça que veio de Corinthians, né? O Malcom ontem jogou muita bola, não só ele, como se você pegar o Marcos Leonardo, e aí a gente tem também, que eu tenho que dar um destaque aqui monstruoso pro Koulibaly, né? Mas que zagueiro excelente é esse cara. Eu fiquei imaginando um zagueiro como o Koulibaly no Corinthians, hein? Pelo amor de Deus, cara. Que zagueiraço. Que jogador é o Koulibaly, cara. E aí, a gente teve Renan Lodge, a gente teve o Marcos Leonardo simplesmente jogando muito a bola, né? O Marcos Leonardo é aquele que foi revelado pelo Santos, tá? E assim, os jogadores brasileiros deram show, tá? Jogadores esses que poderiam até ser convocados para a seleção brasileira. E ontem, assim, foi o melhor jogo do Mundial de Clubes, tá? Eu assisti o jogo. O Al Hilal, cara, foi interessante de ver jogar. Porque, assim, não era um time tão intenso quanto o Manchester City. Obviamente, o goleiro também do Al Hilal tem que ter um destaque importante, porque salvou, né, no início do jogo. Era pra estar mais de 3 pro City já no início do jogo, até os 20, 30 minutos. Mas mais de 3 tranquilo, mas o goleiro salvou também. E o Al Hilal soube aproveitar as melhores oportunidades no jogo, né? E conseguiu criar. E aí, cara, foi fatal. Porque... se o Al Hilal não é tão forte, tecnicamente, ontem, nas oportunidades que teve, foi bem. Apesar da dominância do jogo ser do Manchester City, que isso foi óbvio, desde o início do jogo até o fim. Mas, cara, o Al Hilal soube atacar e se defender até bem, tá? E conseguiu os seus gols. Isso fez com que o Al Hilal fosse superior ao Manchester City, chegando aí, teve prorrogação, enfim. O Al Hilal conseguiu a virada em cima do City, tá? E se classificou com um show de brasileiros. Interessante ver. E eu espero de verdade que o Malcom, cara, que é baita jogador, inclusive tem um torcedor aqui do Al Hilal, cara, que postou ele com a camisa aqui do Al Hilal, né, e com o símbolo, o emblema do Corinthians aqui segurando no meio da torcida, enfim, fazendo alusão ao Malcom, alusão ao Corinthians. Eu espero que um dia, de verdade, o Malcom retorne ao Corinthians, tá, porque, cara, seria muito bom o Malcom no Corinthians, muito bom jogador, arrebentou ontem. E assim, torço pelo Malcom, tá? Eu torço pelo Malcom. Mas bora seguir aqui, galera, com as notícias do Corinthians, falar algumas coisas aqui com vocês. É o seguinte, vamos falar de coisas positivas, a questão de reforços, tá? Olha essa notícia que acabou de sair aqui há pouco tempo, que o Corinthians monitora atletas brasileiros que atuam no futebol português em busca de reforços para o segundo semestre. O goleiro Kevin Silva, do Moreirense, o lateral direito David Pastor e o atacante Biel do Sport. Bom, vamos ver os jogadores mais concretos aqui. O David Pastor é um jogador que o Corinthians vem monitorando e tem interesse. O David Pastor, inclusive, ele deu uma entrevista num podcast atualmente, onde ele falou do interesse do Corinthians, seu empresário revelou, enfim, e ele disse que, obviamente, que gostaria de jogar no Corinthians, recebeu uma sondagem e, cara, já nem tá atuando mais lá pelo Farense de Portugal, pode ser que seja um reforço do Corinthians, tá? O lateral direito, David Pastor. Como eu já falei pra vocês, forte fisicamente, é rápido, vem pra competir ali com o Mateuzinho. Pode ser uma oportunidade boa pro Corinthians se isso se concretizar, tá? Referente ao Biel do Sporting, é o seguinte, ele veio do Bahia, tá? Tá atuando ainda, né, pelo Sporting de Portugal, mas as chances de vir pro Corinthians agora se tornaram um pouco grandes, tá?
Lambrado Alvinegro soltou a notícia aqui, o André Hernan também falou, tá? Soltou também a notícia, a matéria, mas assim, ó, o Sporting definiu em 7 milhões de euros, 45 milhões de reais, o valor para vender 100% dos direitos econômicos do Biel ao Corinthians. O Timão, no entanto, tenta negociar a compra de apenas uma parte do passe, buscando um modelo de investimento mais viável. As conversas seguem em andamento, tá? Bom, vamos lá, o que acontece? Biel é jovem ainda, tava dando uma olhada aqui no vídeo dele, é um jogador bastante rápido também. É um jogador que vem para suprir a saída do Coronado, né, do Corinthians. O Biel é esse cara para assumir a saída do Coronado. É um jogador rápido, tem habilidade, tá? Mas o único problema que parece que eu vi no Biel é as tomadas de decisões dele, tá? Não são tão boas assim. Eu não sei se no Sporting de Portugal ele conseguiu ter um pouco mais de qualidade, ter um nível melhor, crescer na questão das decisões tomadas, tá? No último passe, enfim. Mas, cara, é um jogador bom, tá? Ele é um jogador meia ofensivo, né? Fazendo mais ou menos aquela função do Coronado aí. Pode ser que dê certo. É uma aposta interessante. É um jogador que não é barato, mas também não acho tão caro assim também para tudo isso. Se a gente vê, o Félix Torres gastou mais de 30 milhões. E outros jogadores, mais o salário do Coronado aí, enfim, né? Mas o Biel é um jogador interessante, tá? Pro Corinthians. Vamos ver aí como é que essa negociação se encerra, até porque o São Paulo também tem interesse no Biel, mas o Corinthians meio que atravessou e tá na frente. Então o Biel pode ser um jogador interessante pro Corinthians, tá? Além disso, eu já havia trazido informações aqui para vocês que o Corinthians prioriza pontas. O Corinthians quer pontas, porque o Dorival Júnior, ele gosta de montar o time dele com pontas, e ele não tem. Corinthians vai dar prioridades também a pontas no mercado, tá? Então, nessa janela agora, de julho, provavelmente o Corinthians já deve estar monitorando ou estudando algum ponto interessante para poder trazer, porque o Dorival quer. Se a gente vê hoje no elenco do Corinthians, a gente tem Thales Magno, Romero, né? Mas não são jogadores que têm velocidade, que dão aquele pique, tipo o Wesley, né? Apesar do Wesley, que saiu do Corinthians, tinha as tomadas de decisões deles também bem ruim, tá? Mas o estilo de jogo o estilo de jogador que o Dorival Júnior gosta é nesse estilo, tá? De um jogador veloz pelas pontas. O Corinthians hoje não tem. Apesar da gente ter o Thales Magno, mas não é tão veloz assim. Não é aquele jogador que faz esse corredor, tá? Numa velocidade interessante. Então o Corinthians tá atrás desse tipo de jogador nessa janela, dando prioridade a isso, tá? A zaga, parece que o Dorival tá conseguindo, né, deixar bem legal, mas assim, o time não tá entrosado. O time não tá lá aquelas coisas. O Dorival ainda não arrumou essa equipe. Vem os próximos jogos. E os próximos jogos do Corinthians aí, eu vou já até mostrar aqui pra vocês. Os próximos jogos do Corinthians, simplesmente o Corinthians vai enfrentar aí o Bragantino dentro de casa, tá? No dia 13, e aí depois o Corinthians pega o Ceará no dia 16, aí vem um clássico contra o São Paulo no dia 19, pega o Cruzeiro no dia 23, Botafogo no dia 26, e aí vem Copa do Brasil. Aí o Corinthians pega o Palmeiras, tá? No dia 26 do 7, 26 não, dia 30 do 7, 9h30 da noite, Copa do Brasil. Então assim, o Corinthians vai ter jogos difíceis pela frente. E o Dorival Júnior precisa arrumar essa equipe. Jogos difíceis. Jogos difíceis, tá? Vamos ver se o Dorival Júnior agora, daqui até o final desse Campeonato Brasileiro, consegue arrumar essa equipe. Vamos ver. Galera, eu vou voltar na próxima. Só vou pedir, deixa seu like, se inscreva no canal. Ficamos uns dias aí sem gravar vídeo. Afinal, galera, não tinha tanta coisa pra trazer aqui pra vocês de Corinthians, né? Essa é a real. Muitos Corinthians parado praticamente o mês todo. Então a gente vai falando aquilo que a gente acha mais interessante, comentar algumas coisas aqui com vocês, repercutir. Mas é isso, deixa seu like, se inscreva no canal. A gente vai voltar aqui na próxima, beleza? Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!